pode dizer que nós estamos ok também. E o meu celular? É porque o meu... Fala onde? Na minha casa? Pelo da segunda igreja aí, no WhatsApp. Ah, no Zap. Uhum. Se você passasse a filmar no meu para eu poder usar no seu perfil falando. Como é que é? Se você passasse a filmar no meu para eu poder usar no seu Eu não tenho coisa da segunda igreja. Você fala por aqui que eu vou. Notebook. Você quer abrir aí? Então, segunda pessoa. Bom dia, quem já entrou? Poderia dar um oi aí pra gente saber quem foi que entrou? Edmeia, bom dia. Bom dia, Zilma. Aqui. Isso foi de propósito? Não. Não passou mais? Oi? 19 de abril para 16 e 18. Josué. E o provérbio? Qual é o provérbio? 18. Hoje é dia 18. Não, 18 foi. Hoje é
19. É verdade. Bom dia, queridos. Nós vamos começar a nossa reunião pela manhã e nós vamos ler a leitura do texto da Bíblia hoje, de Provérbios, capítulo 19. Então, você pode pegar a sua Bíblia aí e acompanhar a gente. 19. O som está aberto aqui. Precisa. Aqui. Isso. Provérbios 19 diz o seguinte: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quantos mais dos seus amigos se afastarão dele? Ele os busca com palavras e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua raiva, e é a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá fome. Aquele que guarda o mandamento, guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres, empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor, e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tenha entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras de conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Amém.
Queridos, queremos convidar você a fechar os seus olhos aí, e nós vamos rogar ao Senhor que nos dê uma reunião agradável, uma reunião em que o Senhor possa encontrar o nosso coração e nos falar e nos encher da sua presença. Feche os seus olhos agora. Senhor, nos apresentamos nessa manhã diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor receba as nossas vidas na tua presença, que o Senhor, ó Deus, nos dê a certeza, ó Pai, de que a tua palavra vai fazer transformações na nossa vida e que nós haveremos, ó Deus, de cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido para nós. Nós trazemos o nosso coração na tua direção, ó Deus, e abrimos para que a tua palavra nos remova das nossas incapacidades e de nós ficarmos olhando para nós mesmos e nós possamos realmente ver o propósito do Senhor, o que o Senhor está falando e aonde o Senhor está fazendo coisas para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem chamado para nós. Nós abençoamos, ó Deus, o teu povo que se reúne nessa manhã e pedimos, ó Deus, que a tua graça visite cada vida, cada casa, cada enfermo, cada situação, trazendo-nos, ó Deus, cada vez mais a esperança da volta do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia para quem eu não falei ainda. Hoje estou falando, gravando do celular, né? A filmagem está sendo do celular, então eu não estou vendo praticamente quem entrou. Eu estou vendo aqui a Leonice, Janaína, Zilma e Edneia. Eu. Uhum. Ok. Leonice é Dona Nini, né? Uhum. Dona Nini está com a gente. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês e os familiares que estão juntos. Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã. Eu queria, nessa manhã, estudar com vocês alguma coisa que o Senhor tem falado ao meu coração. Na quarta-feira, nós lemos toda a carta de 1 de João, é uma carta muito interessante, ela fala por si mesma. E eu até falei com vocês na oportunidade que vocês destacassem textos, né, que pudessem falar ao coração de vocês, que estivessem ouvindo o que Deus estava falando no coração de vocês. E dentre todas as palavras que João fala ali, uma que marcou meu coração e que me deu assim uma expectativa de uma palavra de Deus para nós como igreja, para nossa vida individualmente, está lá em 1 de João, capítulo 2, os versículos 5 e 6. 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. De João 2, 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Nós temos visto em toda a palavra de Deus vários momentos em que, principalmente no Novo Testamento, textos que falam sobre a nossa
necessidade de sermos semelhantes a Jesus Cristo, de buscarmos na nossa vida, estarmos nos envolvendo com o Senhor Jesus de uma maneira em que possamos cada vez mais nos aproximar do objetivo principal de Deus, que é fazer com que a sua igreja se pareça com Jesus. Alguns dias atrás, uma quarta-feira, nós estudamos o texto lá de Efésios, capítulo 5, em que Jesus fala a respeito da igreja que ele está preparando para levar como noiva, né? Ele está preparando a sua noiva. E ela é santa, ela é pura, né? Ela é irrepreensível. E nós observamos que há um propósito do Senhor Jesus em preparar a sua noiva realmente para as bodas, quando nós iremos nos encontrar com ele no céu e haverá a festa que vamos ter no encontro com ele. Mas eu estava pensando justamente na questão de uma relação, né, de noivado, uma relação nos nossos dias, pelo menos nos meus dias, né? Hoje em dia as coisas estão tão assim diferentes, mas na minha época, né, quando eu e Maristela começamos a nos entender, a nos relacionar, nós procurávamos trabalhar, conversar e conhecer um ao outro, né? E é tão interessante isso. Muitas vezes a gente, né, nesse relacionamento, a gente diz, e aí eu estou falando de modo geral, não do meu relacionamento com ela, mas muita gente fala assim, nossa, o fulano ou a fulana é tão parecido comigo, ela pensa as mesmas coisas que eu penso, né? É igual e tal, e muitos dos relacionamentos se baseiam nas semelhanças que encontram um com o outro, né? E depois de casado, né? Depois que casa e quando as pessoas se casam, vão percebendo que existem muito mais diferenças do que semelhanças, né? No caso da palavra de Jesus ali em Efésios, a gente percebe o seguinte, que o Senhor Jesus ele vai preparando a noiva para ser semelhante a ele antes das bodas. Ele vai trabalhando para que nós sejamos transformados antes que aconteça o encontro com ele, as bodas, né, que o Senhor vai fazer. Então, uma das coisas que a gente percebe é que o Senhor quer realmente criar uma igreja que seja semelhante a ele ainda aqui na Terra. As transformações não vão acontecer depois, quando nós estivermos no céu, mas enquanto estamos aqui, nós temos que nos aproximar, nos esforçar para que sejamos parecidos com ele. E conhecer Jesus é uma experiência dinâmica, não é um viver estático. João diz que sabemos que o conhecemos quando aplicamos os seus mandamentos. Você lendo a Bíblia, desde o início, desde o princípio, toda a palavra de Deus com relação ao seu povo é que obedeça os seus mandamentos, que cumpra as suas ordens, né? Que estabeleça a sua direção, né? Para a sua vida, para o seu coração, para poder realmente cumprir o propósito que ele tem estabelecido. E eu estava pensando justamente sobre isso hoje à noite, a respeito da graça, né? A graça de Deus, ela não é uma licença para nós andarmos do jeito que a gente quer,
Mas a graça de Deus, ela vem para que a gente cumpra justamente o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O Senhor nos salvou pela graça, né? E a partir do momento em que fomos salvos, nós temos que andar como Ele quer que nós andemos e vivermos como Ele quer que nós vivamos. Então, quando João fala a respeito de andar como Jesus andou, ele está falando justamente de que Jesus é o modelo para as nossas vidas, para que a gente possa viver realmente como o Senhor Jesus viveu na terra como homem, né? E a partir justamente do conhecimento que nós começamos a adquirir pela sua palavra, nós imitarmos Jesus no seu procedimento, né? No texto lido, permanecer nele significa estar totalmente rendido ao seu senhorio e soberania. Por isso, imitar sua vida é o alvo para cada um de nós. O texto, versículo 6, aqui na minha versão, diz o seguinte, que aquele que diz que está nele, mas a versão revista e atualizada usa muito a expressão em todo o texto de 1 João, permanecer. E permanecer nele é justamente se render ao senhorio dele e estar totalmente obediente à soberania dele, né? Quando nós lembramos de Jó, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que Jó não conhecia esse princípio da palavra de Deus, de soberania, e ele, no final, ele vai dizer que agora ele entende que são os propósitos de Deus que são mais importantes do que o desenvolvimento da vida dele. E mesmo que ele não cumprisse a parte dele no propósito de Deus, o Senhor iria cumprir o propósito dele, né? Porque esses propósitos são imutáveis e já estão estabelecidos, né? Agora, como é viver, como viver como Jesus viveu, né? Hoje eu quero destacar apenas um aspecto dessa vida de Jesus que nós precisamos aprender e nós precisamos estabelecer para nós, né? O padrão é alto, o padrão não é baixo, não. O padrão é alto, né? Mas hoje eu queria falar a respeito do amor. A carta toda fala a respeito de amar os nossos irmãos, amar a Deus, amar aos nossos irmãos, e aí é bem dentro do aspecto de que nós vivenciamos o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, o padrão é alto. Então, veja bem, no capítulo 2, versículo 10, diz ali que quem não ama está em trevas. Olha só o que o texto diz. Capítulo 2, um pouquinho mais à frente aí, aquele que ama seu irmão está na luz. 10 e 11. Aquele que ama seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Então, o padrão é alto. Quem não ama e quem não dispõe o seu coração a amar as pessoas, né, amar uns aos outros, ele está vivendo num tempo de trevas, completamente distante de Deus. No início lá da carta de João, versículo, deixa eu ver aqui porque eu não anotei, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, queridos, se nós estamos em Deus, nós estamos iluminados.
nós estamos vivendo na luz e vivendo da luz, porque a fonte de luz é o Senhor. Deus é luz e nele não tem nenhum padrão, nenhum resquício de trevas, né? Então, quem não ama está em trevas. E nós precisamos, então, entender que a nossa vida precisa caminhar na luz do Senhor Jesus. Na luz do Senhor Jesus. Perdão, a garganta secou aqui e foi difícil descer a água aqui, mas estamos... Então, quem não ama está em trevas. E aí, a gente hoje em dia tem visto, dentro desse aspecto da nossa realidade brasileira, os embates que a gente fica vendo nas redes sociais, né, de cristãos que fazem ameaças e começam a colocar os padrões religiosos como se o povo que não conhece a Deus entendesse os padrões religiosos que os cristãos entendem. E começam, eu já vi vários comentários de cristãos dizendo: você que não entende, você vai arder no inferno, você que não obedece, se você não obedecer a palavra de Deus, Deus vai castigar, Deus vai vir com juízo sobre a sua vida e tal. Irmãos, essas pessoas não entendem esse palavreado porque não conhecem a Deus. E aí a gente entende o seguinte, que esse cristão que vive ameaçando a salvação das pessoas, além de dar mau testemunho, não entendeu o amor de Deus. Não conhece o amor de Deus. Talvez tenha desprezado o amor de Deus ou desperdiçado o amor de Deus sobre a sua vida. Porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ela passa a ser transformada pelo Senhor, para que nós andemos na luz como Deus está na luz. Então, irmãos, veja bem, é preciso que nós entendamos que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, principalmente com aqueles que não conhecem a Deus, precisam ser de amor, precisam ser em resposta, com uma resposta de amor, para que eles vejam o amor de Deus que está em nós. Um outro aspecto importante que a gente encontra aqui no texto de 1 de João é que quem ama dá a vida pelos irmãos. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Eu disse para vocês que o padrão era alto, né? O padrão era alto. O que o Senhor nos ensina nessa palavra aqui, através do apóstolo João, é que se Jesus Cristo ofereceu a sua vida, Ele quer que nós o imitemos. Vocês lembram do texto lá do lava-pés, quando Jesus pega a toalha, né, e vai lavar os pés dos apóstolos, né? Pedro ainda resiste, não, como é que pode e tal. Jesus ali estava mostrando que ele era humilde a ponto de servir àqueles que normalmente o serviriam, né? Ele se coloca na posição de um servidor, de um abençoador, né? E lembrando que na cultura de antigamente,
aquele que lavava os pés das pessoas era o servo mais humilhado da casa, né? Se o senhor lá da casa quisesse expor um servo e humilhar esse servo, ele, ele teria que colocá-lo ali na entrada, esperando os convidados entrarem e ele lavando os pés desses apóstolos. E aí Jesus, ao finalizar o lava-pés, ele diz, olha, se eu, que sou, que vocês me chamam de mestre, e realmente sou, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso uns com os outros, né? Então, quem ama, oferece a vida, né? Presta atenção na vida das pessoas para o benefício das pessoas. Eu vivi um tempo de igreja em que muitas vezes a gente, ao invés de cuidar da vida das pessoas para o bem, a gente cuidava da vida das pessoas para ficar vigiando a vida das pessoas. E eu, como pastor, eu muitas vezes ouvi de alguns cristãos os relatos de que fulano estava em pecado, Beltrano tinha sido visto com um copo de cerveja na mão, bebendo no bar e uma série de coisas assim. E isso é muito triste, porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar uns dos outros. E, todas as coisas acabam no colo do pastor, porque os irmãos vão para o pastor, vão procurar o pastor, ao invés de procurar os irmãos, e os enganos acontecem, né? Voltou. Luciana e Daniela, Vanderlei, então, queridos, nós entendemos que o Senhor está dizendo que a nossa vida precisa de ser uma vida que se oferece ao Senhor, né? Uma vida que se oferece aos irmãos. Quem ama, dá a vida pelos irmãos. Está interessado no bem-estar dos irmãos, né? E há um texto, dentro desse texto aqui, fala que logo no versículo 17, diz assim, porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Né? Então fala do socorro, né? do abençoar, né? A vida das pessoas, a vida dos irmãos. É preciso que nós estejamos abençoando os nossos irmãos, se interessando pelo bem-estar deles, para que eles possam ser socorridos no tempo da necessidade. Se nós olharmos o início da igreja primitiva, havia uma intensidade de relação que as pessoas que tinham mais bens, eles vendiam os seus bens para socorrer aqueles que tinham necessidade. E eles distribuíam os seus bens, eles traziam, colocavam sobre os pés dos apóstolos, e ali então havia distribuição, havia o abençoar na vida dos cristãos daquela época. Então, quem ama, né, dá a vida pelos irmãos. Falando do versículo 17, né, também, quem ama também assiste ao necessitado. E ontem à noite, eu e Maristela demos uma chegadinha lá na igreja para ver como é que estava a nossa cesta, né, para socorro das pessoas, porque apesar da igreja estar fechada, as necessidades continuam, né? E os itens que tem lá são poucos. Os itens de montar as cestas são poucos, porque foram sendo utilizados, né? E como a gente não está tendo reunião, não tivemos como recolher
aqueles irmãos que são fiéis em levarem, contribuir com itens da cesta básica, não puderam. Mas hoje nós temos uma solução, porque se você quer doar, se você quer abençoar a vida de irmãos que estão passando por dificuldade, você pode deixar lá na casa do lado, na casa do Fabrício e da Thalita, no número 51, eles estão recebendo as doações para acolher a esses necessitados, né? Se você quiser deixar uma oferta também, ao invés de levar um item, você pode deixar lá com a Thalita, né? Especificamente para a assistência à necessidade, porque às vezes não é de item de cesta básica, mas é remédio, alguma coisa assim, Gás, né? Gás, essas coisas que os irmãos necessitam e que a gente precisa socorrer. Então, do lado da casa na casa da Thalita, do lado da igreja, bem do lado da igreja, pode ser trazido o socorro que é necessário, né? Então, o socorro ao necessitado é uma prova de amor, é um cuidado que nós temos, né? E Jesus socorreu o necessitado. Lembrem de várias parábolas, vários trechos da Bíblia que Jesus socorreu. Lembra da ressurreição do viúvo, do filho da viúva de Naim? Jesus viu a necessidade e foi lá e socorreu. Aquela mulher viúva, ela era viúva e estava perdendo seu filho. Ela iria ficar desamparada, né? Ela poderia perder a sua casa, perder os seus bens e ia ficar na rua pedindo esmolas. E Jesus viu aquela cena e ninguém pediu nada para ele. Ele foi lá e socorreu. E ele trouxe aquele filho de volta, né? O ressuscitou e aquele filho pôde, então, continuar dando assistência para sua mãe, né? A nossa vida precisa ser uma vida em que a gente se preocupe com os mais necessitados, os mais carentes, né? Nós nos envolvemos e isso daí reflete um aspecto da vida de Jesus, né? Quando nós amamos os necessitados também, né? É claro que Jesus disse que os pobres a gente sempre teria, e nós vamos tê-los, né? Nós vamos tê-los durante a nossa vida, nós sempre vamos encontrar as pessoas necessitadas. Mas o socorro, nós lemos agora mesmo em Provérbios, que diz que quem abençoa o necessitado, empresta a Deus, né? É uma expressão até que Salomão está usando, que é muito interessante. Quem socorre o necessitado, empresta a Deus, e Deus retribui isso, né? Deus abençoa a vida daquele que é generoso, daquele que abençoa o necessitado. Um outro aspecto está no capítulo 4, versículo 12. Veja o que diz lá, 4:12. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, quem ama reflete o amor de Deus. E aqui mesmo no texto de 1 de João, um versículo que diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro e esse amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Então nós estamos cheios do amor de Deus. E nós não podemos ficar represando esse amor. Nós temos que ser aquele farol, que recebe a energia da fonte de luz e nós, então, passamos a refletir para o socorro das pessoas, né? Para abençoar a vida das pessoas. Quem ama reflete o amor de Deus. E, queridos, o mundo está buscando, as pessoas estão carentes desse amor, voltou, né? Caiu nós estamos com uma insegurança na internet, está indo e voltando. Então, fiquem atentos a isso, né? Mas as pessoas estão buscando o amor de Deus, porque elas não têm outro lugar para buscar essa fonte, né? Na vida delas do que na vida das pessoas que podem socorrer, né? Na vida das pessoas que podem
dar a assistência que precisa. E nós vamos refletir o amor de Deus na vida de qualquer pessoa que passar pela nossa vida. Qualquer necessitado, qualquer pessoa que nós estivermos em contato, é o amor de Deus que eles estão buscando. Eu lembro de um amigo que eu tinha, que ele já faleceu, mas quando ele fazia viagens aqui de Ribeirão Preto para São Paulo, e ele parava, ele não tinha, ele de propósito ele não colocava no carro dele aquele sem parar, né? Porque ele fazia questão de pagar o pedágio, porque em todo lugar, todo pedágio que ele parava, ele entregava um panfleto que contava o testemunho de conversão dele e falava do amor de Jesus. Muitas pessoas. Era muito interessante. Como daqui para São Paulo tem muitos pedágios, você imagina quantas cópias ele fazia e, inclusive, dava um CD. Era um CD que ele contava. Ele dava escrito o testemunho dele e dava um CD também onde ele contava. Ele tinha posses, ele tinha uma situação razoavelmente boa, então ele fazia isso, ele passava e dava o testemunho dele. Isso reflete o amor de Deus, né? Nós temos que nos interessar, aqueles pedintes de sinal, nós precisamos aprender, e eu nos últimos tempos, antes da pandemia, né, antes da quarentena, aliás, eu tive muitas boas experiências de dar uma moeda para a pessoa e poder falar que Jesus a amava, né? E o retorno sempre é muito interessante, porque alguns deles já andaram na casa de Deus e hoje estão afastados de Deus. E é nesse momento que a gente pode, então, falar que Deus ainda os ama, que Jesus ainda os quer na vida dele, né? Então, quem ama reflete o amor de Deus. No versículo 8 do capítulo 4, diz que quem não ama não conhece a Deus. Olha só, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós não amamos as pessoas pelas quais Jesus pagou o preço alto de sua vida para salvá-las, nós não fomos alvos exclusivos, nós não fomos alvos exclusivos desse amor dele, né? Da morte dele não foi especificamente para uma ou outra pessoa, mas foi por toda a humanidade. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. E aqui, João está falando isso num dos versículos aqui, que eu não lembro qual que Jesus morreu pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro, de todos os homens. Ele pagou esse preço, né? E se ele pagou, sobre nós está sendo derramado continuamente o amor dele. Nós recebemos essa chuva do amor de Deus sobre as nossas vidas, ficamos encharcados do amor de Deus sobre as nossas vidas, e isso precisa ser transmitido para as pessoas. Então, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que João está falando aqui. Deus é amor. E a manifestação do amor de Deus está sobre a nossa vida continuamente. Não é somente em determinados tempos, determinadas situações da nossa vida. É continuamente, todo dia. A misericórdia do Senhor, que é uma forma de demonstração do amor de Deus, ela vem sobre nós a cada manhã, né? Jeremias diz isso lá em Lamentações, quando ele lembra que essa misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. A cada manhã nós recebemos graça de Deus, nós recebemos amor de Deus, nós recebemos a ação de Deus sobre as nossas vidas, né?
Também, no versículo 18, olha o versículo 18 aí. Não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. É muito interessante esse texto, e eu coloquei aqui como quem ama resiste ao medo, né? A maneira de demonstrar o amor e receber o amor de Deus nos dá forças para não temermos, né? Esse tempo principalmente, né? A gente ouve as notícias, né? E as notícias de que as economias vão afundar, né? Temos a preocupação do presidente da República com relação aos carentes, aos necessitados, né? As pessoas que estão com problemas e que vão passar por problemas. Nós já temos visto algumas pessoas da nossa comunidade sendo afetadas por conta disso, né? Mas se a gente confia num Deus que nos salvou, que nos guardou, ele vai garantir para nós o pão nosso, né? Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz para que a gente peça o pão de cada dia. E pedir o pão de cada dia é pedir as nossas necessidades, é colocar diante de Deus as nossas necessidades. Jesus também lá em Mateus capítulo 6, ele fala lá, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E anteriormente, Jesus está falando sobre comer e vestir. Ele diz, ele usa o exemplo dos lírios do campo e dos pássaros, né? E ele fala que os lírios do campo, ele veste os lírios do campo. E os pássaros, ele alimenta, né? Ele alimenta os pássaros. Então, quando nós percebemos que o medo está tentando tomar a nossa vida, vamos lembrar e vamos nos reforçar do amor de Deus. Vamos nos voltar para Deus e pedir, Senhor, renova a alegria do meu coração. Ontem eu ainda mandei um recado para um dos meus filhos, que estava dizendo que estava meio triste, abatido e tal, e eu disse para ele, a alegria do Senhor é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos fortalece, né? Então nós precisamos realmente perceber que esse amor, né, de Deus nos dá resistência para vencer o medo, para vencer qualquer medo. E João vai falar aqui que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é crermos em Deus e crermos nas promessas de Deus. Se Deus tem dito que não vai nos deixar, se Deus tem dito que não vai nos abandonar, nós precisamos crer que assim vai ser realmente, né? Que nós vamos ter o que nós precisamos no dia a dia, né? Na nossa vida, para experimentarmos a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, bem vivos e bem presentes na nossa vida. E por último, quem ama, guarda os mandamentos de Jesus. Olha lá, vamos voltar lá no capítulo 2, olha o versículo 5. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Então, quem ama, guarda os mandamentos. Eu quero que você abra também lá em João, Evangelho, agora o Evangelho de João, capítulo 14. João 14. O versículo 21. Diz ali, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem ama, guarda os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é garantia de que a transformação de Deus na nossa vida, para nos colocar dentro do propósito de Deus, de estabelecer a nossa vida como objeto de louvor a Deus e também de fazer com que a nossa vida seja preparada para o encontro com Jesus como igreja, como noiva do Cordeiro, isso aconteça, né? Se nós amamos a Deus, se nós amamos o seu reino, se nós amamos os seus princípios, nós buscamos a palavra de Deus na nossa vida. Nós buscamos obedecer os propósitos de Deus na nossa vida. E, irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina sobre os mandamentos dele, o que o Senhor nos ensina a respeito dos mandamentos dele é que eles não são penosos para a nossa vida. Eles nos dão vida, eles restauram a nossa vida. Eles nos dão forças para caminhar, eles nos dão condições de enfrentarmos qualquer situação, porque a palavra de Deus sempre tem uma direção para as nossas vidas. Eu já tive muitas experiências de estar, às vezes, confuso, passando algumas dificuldades, com algumas situações que traziam tormento, e orando ao Senhor, naquele sentimento de que, às vezes, até pensando que Deus havia abandonado, Deus havia me deixado à sorte, o Senhor, ele trazia uma palavra que trazia consolo ao meu coração. E essa palavra não é uma revelação específica de dizer eu vou cuidar da sua vida e tal, mas era um texto da palavra dele que vinha e complementava aquela sensação de que aquilo que eu tinha lido na palavra dele se fazia vivo naquele momento, naquela necessidade que eu estava passando. Então, o Senhor, ele nos consola, ele nos conforta. Nós precisamos estar sendo transformados pela palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Eu estava até nessa semana pensando sobre a facilidade com que nós temos para nos entregar à carnalidade, né? E João aqui nessa carta, ele fala a respeito de como a carne e o mundo se intensificam para trazer desejos que nos afastam de Deus, né? A gente vai abordar isso mais para frente, mas como a carne ela trabalha para fazer com que nós deixemos de cumprir os propósitos de Deus. E aí, quando eu digo a carne, é carne influenciada por Satanás, né? Satanás vem, sopra e aumenta o nosso desejo pelas questões carnais, e nós vamos deixando de perceber o socorro de Deus, a bênção de Deus, o propósito de Deus sobre a nossa vida, e acabamos caindo. E quando nesse tempo que eu estava pensando sobre isso, eu estava lembrando de alguns dos servos de Deus, né, servos preciosos de Deus, que por conta de escorregões, né, de situações difíceis na vida que eles estavam passando, eles se entregaram à satisfação da carne. Adultério, pegar algum dinheiro que não pertencia a ele, Oi? Voltar ao vício, né? Deixar o vício dominar novamente.
Então, há muitas pessoas, muitos irmãos, né, preciosos, irmãos valorosos de Deus, né, filhos de Deus, que têm se deixado levar por conta de não perceber, não ter a fortaleza do amor de Deus sobre a sua vida, ou não confiar nessa fortaleza que o amor de Deus traz para a nossa vida. É interessante, queridos, a gente pensar na questão de que o amor de Deus que está em nós, nos dá força para caminharmos, para andarmos diante do Senhor e podermos resistir ao tempo mau, às dificuldades, às situações, porque é esse amor de Deus que vai nos acolhendo de tal maneira que nos faz também sermos reflexo desse amor para a vida das pessoas. O mundo está carente da demonstração do amor de Deus. O mundo está precisando ver o amor de Deus naqueles que têm o amor de Deus, e somos nós, né? Então, que essa palavra, nessa manhã, nos faça entender que o Senhor quer transformar a nossa vida. E se nós temos tido dificuldades para amar as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que trazem peso sobre a nossa vida, né? Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, né? Porque o amor de Deus também, através das nossas vidas, faz com que nós possamos transmitir esse amor dele para a vida dessas pessoas. Quando Jesus está lá na cruz, no finalzinho lá, ele fala para Deus assim, está sendo injuriado, está sendo atacado, é morto, ele vira para o Pai e diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Os nossos inimigos não sabem o que eles fazem quando eles resistem à nossa vida. E a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, né? Que nós seríamos ultrajados. Mas a perseguição que nós vamos ter não é porque nós podemos dar apoio ao presidente da República ou qualquer outra autoridade que a gente confia, não. Nós vamos ser perseguidos por causa de Jesus, por causa do nosso envolvimento com Jesus Cristo. E porque nós manifestamos esse amor de Deus à vida das pessoas. Existem pessoas que não querem, já rejeitam o amor de Deus na vida delas. Mas nós somos chamados para sermos, para amarmos as pessoas, para amarmos uns aos outros, para amarmos a Deus. Porque se nós queremos ser iguais a Jesus, o primeiro aspecto na nossa vida é amar como Jesus amou. Existe até um cântico, né, que, se não me engano, Daniel Alencar escreveu, que diz que ele diz, eu quero ser igual a ti, eu quero ser igual a Jesus. E o primeiro aspecto que ele fala é, quero amar como tu amas, né? Quero amar como tu amas. O amor de Jesus, manifestado na nossa vida, é um amor sacrificial, é um amor que entrega, um amor que se sacrifica, que dá a sua vida, que abençoa com o coração totalmente voltado para a vida das pessoas. Interesse real, interesse verdadeiro. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos faça perceber esse amor que está em nós, até para tornar a nossa vida um pouco mais agradável nesses tempos. Nós precisamos buscar dentro de nós esse amor, porque muitas vezes a gente fica até mesmo meio depressivo
por conta de pensarmos que Deus não está olhando para a nossa situação. Mas o amor de Deus está presente ali. Jesus disse que estaria em nós, através do Espírito Santo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está bem presente na nossa vida. Deus está bem presente nas nossas realidades, nas nossas situações. Ele não está alheio àquilo que fazemos ou àquilo que deixamos de fazer. Ele está presente na nossa vida. E eu quero, nessa manhã, ao falar sobre a necessidade de nós deixarmos realmente a nossa vida mais parecida com a de Jesus, começarmos a decidir amar. Amar qualquer pessoa, qualquer um que se aproxime de nós. Né? O caixa do supermercado, né? A pessoa que... o flanelinha, né? Ou a pessoa que está lá no sinal, amá-los com amor verdadeiro. Né? João diz aqui na carta que nós devemos amar de fato e de verdade. Amar verdadeiramente. Dedicar a nossa vida para as pessoas poderem perceber esse amor de Deus em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero convidar você a, refletindo sobre essa palavra nessa manhã, você dizer para o Senhor: Senhor, seja o meu coração um canal do teu amor sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor, a partir da minha casa, a partir das minhas relações íntimas. Seja o teu amor, Senhor, um canal para atingir os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, os meus parentes. Seja o teu amor, ó Deus, seja a minha vida um canal do teu amor para atingir os meus conhecidos, aqueles a quem mantenho relação. Seja, Deus, a minha vida o canal do teu amor para atingir o desconhecido, aquele que se aproxima de mim e que por causa disso se torna meu próximo. Que eu saiba ser um abençoador. Seja o teu amor, seja a minha vida o canal do teu amor para acolher o necessitado, para abençoar o necessitado. E que isso possa refletir em salvação, em conversão de almas. Porque é a garantia, Deus, de que o teu amor derramado ele se torna irresistível na vida das pessoas. Que eu seja canal do teu amor para me assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém, queridos. Nós temos enviado para os irmãos da igreja o número da conta da igreja para ofertas e dízimos que queiram dar, né, que queiram contribuir, que queiram trazer. Creio que os irmãos têm recebido por WhatsApp e você pode fazer o depósito ou a transferência para o número da igreja, né, para continuar sustentando as necessidades que a igreja tem. Né? Existem necessidades que a igreja tem e que você pode abençoar. É também socorro na vida das pessoas. E, como eu disse ainda agora há pouco, nós precisamos de itens da cesta básica. Eu mandei no grupo que não tem lá. No grupo da igreja eu mandei. Maristela mandou no grupo da igreja. Aí o que está faltando da cesta básica e que que está precisando para nós podermos abençoar vidas que estão necessitando, que durante esse tempo estão com dificuldade. Né? São irmãos da igreja que estão sendo supridos
nas suas necessidades, né? Então, se você puder dar uma passadinha, levar algum item, pode deixar lá com a Thalita, com o Fabrício, que eles estão recebendo lá na casa deles, né? Amém, queridos? Mais alguma coisa? Nós estamos recolhendo tecido e elástico, porque a Cíntia está fazendo máscaras para doar para as famílias carentes. E também detergente neutro, que além de servir para coisa de cozinha, né, lavar a louça, também serve para higienizar a maçaneta, as mãos. Então, o detergente, nesse momento, neutro, ajuda bastante. Sabão de coco ajuda bastante, né? Porque mais útil ainda do que o álcool gel, que nem todos podem adquirir, é importante o sabão, né? O sabonete, o sabão, o detergente neutro. Isso pode abençoar bastante. Queremos continuar enfatizando a necessidade de os pais fazerem o culto com as crianças, e para isso nós temos postado histórias bíblicas, postamos do Filho Pródigo essa semana, o audiolivro da Amy Carmichael, quer dizer, você pode botar o fone, tá com insônia, parou, não está podendo ler, você pode pôr o audiolivro. Audiolivro você escuta o livro, com a história missionária da Amy Carmichael, muito, muito útil para os adultos também. Estamos acompanhando, através da professora Érica Barros, do Colégio Batista Independente daqui de Ribeirão Preto, a história da missionária Corrie ten Boom. Então, já tem 2 capítulos que estão salvos lá no Perfeito Louvor, e na quarta-feira vai ser o 3º capítulo, eu sempre aviso. Ela está dando essa aula às 18h30, é bem dinâmica, com fantoches. Então, é útil para os professores tirarem ideia, para os pais, para os avós, e é uma honra para a criança que o adulto pare com ela. Então, nós continuamos incentivando você a visitar essa página, que é voltada para a mensagem de edificação e de evangelização de crianças. Tá bom? Amém, queridos. Uma coisa que o pastor Mário mandou já há 2 dias, que nós queremos reforçar. Nos avisem dos seus testemunhos nesse período, né? O que Deus tem falado. Ontem nós tivemos com a Hilda, e Deus tem sido realmente o socorro dela, né? Operou grande consolação na vida dela essa semana, através da palavra de Deus. Foi muito edificante a gente estar ali com ela, na realidade que ela passou essa semana. Então, compartilhe o seu testemunho, porque ele traz glória para o nome de Deus, né? Nós temos muito o que contar. E compartilhe em casa, com os parentes, com as crianças, isso traz fé, né? A fé vem pelo aquilo que a gente ouve. A Bíblia diz para nós contarmos as maravilhas do Senhor. E quando você encarar uma situação muito delicada, lembre das histórias que nossos irmãos têm contado para nós, quando eles passaram até coisas mais delicadas que nós estamos passando, como Deus agiu poderosamente. Então, são estes testemunhos que nos fortalecem a perseverar e transformar toda preocupação em oração. Em tudo seja conhecido diante de Deus as nossas necessidades pela súplica, pela intercessão, por ações de graças, né? É aquele capítulo que fala que depois de Deus receber as nossas orações, a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus. Então, é um tempo de colheita, porque quando o ser humano fica limitado, ele começa a perceber como Deus continua no trono. E o povo de Deus é um propagador de verdades que às vezes não são percebidas quando tudo vai bem. Lembra de Eclesiastes falando que é melhor... A Juliane está falando para eu aparecer. Pois eu apareço, não precisa não. Tá dando para ouvir minha voz, gente?
É melhor a gente estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Eu nem prefiro aparecer, né? É melhor a gente estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Então é importante a gente estar divulgando. Eu mesmo, quando eu preparo esses materiais, eu sou muito fortalecida, né, com os depoimentos das histórias. E, irmãos, cada história é uma lição, né? Então acontece de que uma boa fonte de literatura você pode ler várias e várias e várias e várias vezes, né? Uma coisa que tem me ajudado muito para manter meu coração calmo, tranquilo, leve, feliz, alegre, tem sido a leitura, né? Então eu estou lendo uma biografia de uma esposa de um presidente da República. Estou lendo dentro da minha realidade, que eu aguento, que eu posso. Estou lendo biografias missionárias e acompanhando as nossas rotinas de leitura bíblica. Como minha mente fica estimulada, fica inspirada. E nós podemos oferecer isso à nossa família também, não é? A minha mãe, com 82 anos, esse dia ela ouviu a história pela professora Érica, ela disse, eu gosto muito, ajuda. A gente tem motivos para conversar dentro de casa por causa daquele testemunho. Se você fica preocupado porque você acha que a criança não vai parar a meia hora para ouvir o fantoche, não é verdade, porque eles param na frente do celular ou do computador. E também nós não podemos dizer que o nosso povo não lê, né? Eu tinha uma professora que falava que se o Brasil fosse um país de não leitores, nós não teríamos tantas bancas de jornais, que hoje até pode ser que menos pessoas visitem as bancas de jornais, mas nós temos sim condições de ler, condições de ouvir. E eu quero dizer que quando nós expomos as crianças à contação de histórias, nós estamos abrindo uma oportunidade delas entenderem a vocação delas. Porque as histórias missionárias, por exemplo, da Amy Carmichael, conta de uma missionária no Japão, depois na China, né, que se torna uma dona de orfanato, que se torna uma mulher que escreve livros. Mas se nós ouvimos a história da Corrie ten Boom, nós vamos descobrir a primeira relojoeira da Holanda. E como que ela foi inspirada pela profissão, né? E os milagres que vão acontecer com ela dentro do campo de concentração, né? No dia 15 de abril, que passou, 4 dias atrás, a professora Érica começou a história de Corrie ten Boom. E a Corrie ten Boom, ela morreu no dia que ela fazia 91 anos, que era 15 de abril. E a Érica começou a contar a história dela no dia 15 passado, e se ela estivesse viva, ela estaria com 128 anos. São curiosidades. Isso enriquece intelectualmente a criança e prepara. Uma das nossas crianças no Marissec falou comigo, eu quero ser uma missionária. E pelo perfil que eu acompanho, eu sei que ela já tem um coração missionário. Então, ela estudar sobre a vida das pessoas torna ela capaz de também refletir quando tiver que tomar decisões. Irmãos, a igreja faz uma diferença no mundo. E como é que nós fazemos diferença no mundo? Pelo nosso estilo de vida em comunidade, pela Bíblia, pelos cânticos. E lá na história com a professora Érica, ela tem cantado todos os dias, tem orado, tem desafiado. Então, nós podemos aproveitar essa oportunidade, que pelo menos as pessoas entendem que elas estão com tempo para isso. Então, nós cuidarmos da questão intelectual, da questão de inspiração, da questão emocional nesse momento, é um legado, porque quando isso tudo passar, e vai passar, nós vamos levar costumes que nós adquirimos, que antes talvez nós não tivéssemos abertos. Eu tenho sugerido o canal do YouTube da Gabriela Moraes e da Sara Colares,
são meninas novas, queridas. A Sara tem feito ministrações de história bíblica e coloca desenho animado. A Gabriela está usando fantoches, histórias e pequenos trechos de vídeos, irmãos, com uma qualidade tremenda. E são pessoas para nós seguirmos, né? Encerrando a minha palavra, eu quero dizer, escolha as pessoas que você vai seguir nesse período, porque nós não podemos ouvir a todos, né? Eu quero incentivar vocês, então, a acompanharem lá o Perfeito Louvor, cujo objetivo é deixar material para edificar a criança que já crê em Jesus e levar a criança que não crê em Jesus uma experiência de salvação com Jesus Cristo. Um abraço, Deus abençoe, estamos disponíveis, dividam suas necessidades conosco para nós podermos ser úteis na vida de vocês. Deus abençoe. Amém, queridos. Também sobre as nossas redes sociais, né? Nós estamos aprendendo a usar as redes sociais, né? Então, temos usado o Facebook já com mais desenvoltura, mas temos YouTube, já tem as mensagens, algumas mensagens já estão colocadas lá no nosso canal e também agora estamos no Instagram, né? O Instagram vai servir de contato, então é você procurar o canal da Segunda Igreja Batista Livre, né? Segunda Igreja Batista Livre de Ribeirão Preto, para a gente poder transmitir as informações que precisamos por ali. Ok? Um bom dia para você. Às 7 horas nós estaremos novamente com vocês no culto à noite, com uma palavra que o Senhor já tem colocado no nosso coração, que você se apresente em adoração, em louvor ao Senhor, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas nesse tempo. O Senhor não deixou de ser um Deus abençoador. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque no seu coração, nesse dia, paz e alegria para você poder passar esse dia na sua presença e poder pedir a Ele realmente, Senhor, me faz cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha um bom domingo e até a noite, às 7 horas, nós estaremos juntos. Em nome do Senhor Jesus.